Oi pessoal, aqui é o Pedro de Will Smith trazendo mais uma review e hoje estarei falando sobre o filme Coringa, o novo filme aí dirigido pelo Todd Phillips e estrelado pelo Joaquin Phoenix. Esse daqui é um filme que foi bastante antecipado por muita gente, inclusive ele assim, é um filme solo, né? Um filme para maiores, no caso, não é um filme de herói comum, não pense que seja isso. Ele não tem o Batman, no caso, e ao invés disso ele foca em narrar aí as origens do supervilão Coringa, mas de uma forma bem diferente, não é a origem oficial dos quadrinhos, é uma origem própria que foi feita para esse filme, uma visão única para esse filme. E bem, assim, como muita gente sabe, se você acompanha pela internet, esse é um filme que ganhou o prêmio no Festival de Veneza e também ele tá tendo muita polêmica ao redor dele, muita gente estava achando que ele seria meio que apologia à violência e tudo mais, de grupos de ódio da internet, e assim, eu tenho minha própria opinião sobre isso, que eu vou falar depois, mas vamos focar primeiro no filme, o que eu achei do filme, o que o filme trouxe pra mim, né, e bem assim, vamos começar falando um pouquinho do enredo, da história, pra vocês terem uma ideia, sendo que, assim, eu não vou falar de spoiler nessa review, eu não vou falar de spoiler nenhum, pra não estragar a experiência e tudo mais, eu vou falar detalhes bem básicos do enredo, assim. No filme acompanhamos Arthur Fleck, que é um homem que mora em Gotham City, você vê que ele mora com a mãe dele, ele é um cara que com certeza tem uma condição financeira mais prejudicada, assim, no caso, né, ele trabalha como palhaço, você vê que ele trabalha às vezes segurando cartazes perto de lava-jato ou de lojas para as pessoas que possam entrar, e ele também vai a hospitais infantis como agitador e tudo mais, mas você vê que claramente ele tem certos problemas mentais, ele toma vários medicamentos, ele tem a própria risada incontrolável dele, né, e você vai vendo, né, eu não vou falar exatamente o que acontece, mas você vai vendo que a situação dele vai ficando cada vez pior, assim, você percebe que tá sendo completamente marginalizado, sabe, por todo mundo ao redor dele, você vê que as pessoas no próprio trabalho fazem bullying com ele, e, bem, ele é muito prejudicado, ele é assaltado, você vê várias coisas assim acontecendo, e eu não vou falar especificamente o que acontece nesses intervalos de tempo, eu só vou falar, né, em geral, o que é isso, né, então você vai vendo que, aos poucos, ele vai se tornando alguém cada vez mais insano e desequilibrado, né? E como você sabe, você acaba vendo como vira o Coringa, né? Então, mais um estudo de personagem, sabe? E assim, eu tava bem preocupado por esse filme, pra ser honesto, quando eu soube que fariam um filme, assim, produziriam um filme inteiramente sobre só o Coringa. Eu tava meio preocupado porque, tipo, eu penso que o Coringa sem o Batman, você não tem aquela mesma magia, né? Eu penso que o Coringa existia por causa do Batman. Você vê a relação entre os dois, como, assim, pra mim, se não tiver o Batman, não tem o Coringa, basicamente. Mas esse filme me provou bem errado, né? Eu tava bem preocupado quanto a isso, eu pensava que eles não iam fazer uma história interessante o suficiente, poderia ficar bem formulaica, bem genérica, mas felizmente eu posso falar pra vocês que esse é um ótimo filme, que faz um ótimo trabalho, fazendo uma gradual e muito interessante interpretação do personagem, que mostra ele de uma maneira muito bem feita, desequilibrando cada vez mais, ficando mais insano. Eu diria que a coisa mais interessante que esse filme faz é isso, sabe? Você vê de uma maneira não forçada como um indivíduo, assim, todo marginalizado pela população ao redor dele consegue, como cada coisinha vai construindo para todo o descaso com a sua saúde mental, com a sua classe econômica, sabe, do próprio governo, você vai vendo toda a influência que vai construindo um verdadeiro vilão, sabe? E é um retrato muito convincente, muito realístico. Ao mesmo tempo que ele nunca é gratuito, você nunca tem uma violência que parece gratuita no filme, sabe? E o que eu posso dizer sobre Joaquin Phoenix, que, bem, ele é o meu ator preferido trabalhando atualmente. Antes era o Daniel Day-Lewis, só que agora tem que ser o Joaquin, ele fez filmes incríveis e ele tá incrível em todos eles, fazendo vários papéis diferentes, e aqui não é diferente, cara. Ele como Coringa ficou incrível, ele assim, tipo, ele encaixou direitinho no papel dele, e, cara, ele fica aqui com o Heath Ledger, tipo, é muita pouca coisa, eu diria que, assim, os dois estão bem próximos, os dois, assim, estão bem empatados, porque eu achei que a performance dele foi incrível, do Joaquin Phoenix, mas são propostas diferentes, né, cara? Esse não é um filme de ação, esse é um filme de drama. Eu nem diria que ele é tão suspense, assim, ele é mais suspense em algumas horas, mas, no geral, ele é um retrato bem dramático desse personagem, como a relação dele com a mãe dele, inclusive, que ele vive com a mãe, né, o personagem do Joaquin Phoenix, é o Arthur Fleck, e você percebe, assim, que é um filme que tem realmente toda essa carga emocional pesada, e você acaba sentindo muita pena do personagem, só que
você nunca fica do lado dele, sabe? Quando ele começa a ficar mais violento e começa a ficar insano, inspirando violência ao redor de Gotham, né? Você não fica simpatizando com ele, você percebe, tipo, poxa, que pena que isso aconteceu com um ser humano, que um ser humano acabou virando essa pessoa horrível, que pena que isso aconteceu, entendeu? Então, voltando àquela opinião que eu tinha falado antes, né? Eu não acho que esse filme faça apologia à violência nem um pouco, porque, na verdade, o que ele tá mostrando pra gente é como evitar que coisas assim aconteçam com as pessoas, evitar que esse descaso aconteça com algum ser humano, que o governo não, né, marginalize, né, usando as palavras de novo, não marginalize essa população para que você não tenha futuros vilões. Então, eu diria que o filme é muito responsável nesse sentido, ele não se torna nem um pouco simpatizante com a violência, e na verdade ele evoca essa atmosfera bem deprimente, assim, ao redor dele, com a atuação de quebrar o coração do Joaquin Phoenix, ao mesmo tempo que você tem uma trilha sonora atmosférica sensacional, bem sombria, assim, durante o tempo inteiro, e inclusive até a direção, cara, eu diria que a fotografia do filme é muito boa, é bem dinâmica, variada, você não tem aqueles closes o tempo inteiro, você não tem a câmera que fica balançando o tempo inteiro, ao invés disso você tem planos muito bem executados, e a ação desse filme parece realística no geral, quando ela acontece, e ao mesmo tempo em que você tem esses momentos deprimentes, você tem até um pouquinho de humor negro aqui e ali pra poder trazer dinamicidade pro tom, que eu diria que é um tom muito bem trabalhado, né, você não fica o tempo inteiro na mesma coisa, você tem certa uma variedade, assim, durante ele, e bem, eu diria que são meus únicos problemas com esse filme é que, em certos momentos, os discursos de alguns personagens fica um pouquinho clichê, sabe? Naquele papo de nós contra eles, nós contra as elites, contra as classes dominantes. Eu diria que o filme, pela maior parte, faz um bom trabalho com isso, mas tem alguns momentos em que fica um pouquinho clichês, fica um pouquinho repetitivos, assim, os papos, os monólogos ficam um pouco demais pra mim, em alguns momentos do filme, mas nada que estrague ele tanto. Eu diria que durante ele, mesmo você tendo uma boa dinamicidade de tom, eu diria que o ritmo do filme, em uma certa hora, eu diria que do segundo pro terceiro ato, você tem algumas cenas que eu poderia descartar facilmente, que você mostra mais uma vez o Arthur Fleck sofrendo no apartamento dele, ou rindo histericamente, em alguns momentos que eu senti que não precisava de mostrar mais aquilo, então eu cortaria um pouquinho do filme, que eu senti que foi um pouquinho mais longo do que ele realmente era, mas tirando isso, cara, eu acho que o Coringa, assim, é um filme que me surpreendeu em vários aspectos, tanto na fotografia, tanto no enredo dele, né, desenvolvimento de personagem, na atuação do Joaquin. E assim, inclusive o próprio diretor me impressionou bastante, porque essa é uma excelente direção, assim, né, que sempre muito responsável, e ele é o cara que fez os filmes do Se Beber Não Case, é o mesmo cara, do Todd Phillips, que fez todos esses filmes meio pastelão, e aí vai e ele faz um filme sério, de análise bem, assim, psicológica, né, que é mesmo um drama psicológico, eu diria, e, bem, ele é um ritmo que no geral eu gostei, tirando aquela parte no segundo e terceiro ato, mas no geral, cara, assim, esse é um filme que é bem diferente mesmo em toda a sua fórmula. Ele foge de todos esses filmes da DC e da Marvel, não é um filme de herói nem um pouco, é um filme até pra maiores, né? Não é um filme pra criança ver. Não leve a sua criança pra ver esse filme. Ela não vai ver o Batman socando as pessoas por aí. Mas inclusive também não é um filme de ação pesadão com Coringa. Se você quiser ver, eu quero ver o Coringa fazendo um monte de merda no filme, explodindo tudo, matando pessoas com a pé de cabra dele, você não vai ver isso durante o filme. A maior parte da ação, né, que ela é bem esparsa durante o filme, ela fica mais no terceiro ato ali, porque durante a maior parte dele, na verdade, é mais um drama psicológico mesmo, e eu achei que foi um drama extremamente bem executado, e eu recomendo muito vocês assistirem, mesmo tendo alguns problemas com ele, uns clichêzinhos daquela crítica social, né, mas no geral, assim, é um filme que foi bem pouco forçado nesse sentido, é um filme que funcionou demais pra mim, e eu estou ansioso pra ver onde que a DC vai agora, né, porque eu não gostava do universo da DC antes, esse universo que teve Batman vs Superman, Esquadrão Suicida, eu achei que foi muito ruim, então é muito bom ver finalmente um filme bom aí do universo DC, principalmente um que seja um excelente estudo de personagem dramático. E o filme me lembrou bastante o Taxi Driver, né, os filmes do Scorsese no geral, né, me lembrou o Taxi Driver e o Rei da Comédia, né, o Taxi Driver, inclusive, tiveram umas cenas que referenciavam bastante, mas eu nunca senti que copiou demais o Taxi Driver, né, que o Taxi Driver é um filme que mostra bastante esse declínio do indivíduo perante a sociedade, né, a loucura dele
no meio dela. Então eu sinto que ele tirou coisas boas desse filme, tirou proveito dele, mas nunca chegou a copiar. Inclusive você tem o próprio De Niro, que é o protagonista do Taxi Driver e um dos principais do Rei da Comédia. Você tem o De Niro nesse filme aqui, num papel que lembra bastante o Rei da Comédia. Então você vê que claramente o Todd Phillips, que é o diretor do Coringa, ele estava tentando fazer homenagem a esses filmes antigos do Scorsese. Então eu diria que se você gosta desses filmes, se você já viu esses filmes por acaso, e você tem esse interesse em super-heróis, principalmente os super-heróis dos quadrinhos, né, que às vezes tem esse ângulo mais sério, os vilões do quadrinho têm um tom bem mais sério em suas histórias, eu acho que você vai gostar desse filme aqui bastante. E, bem, até pessoas em geral que são interessadas em filmes diferentes de super-heróis que fogem da fórmula. Então é isso, pessoal, eu achei esse um ótimo filme, eu recomendo vocês assistirem, e minha nota pra ele é 8,5. Achei que ele foi um filme muito bom, eu não achei que ele foi uma obra-prima nem nada, mas assim, muito melhor do que eu esperava e achei ele um ótimo filme. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, deixem um like, se inscrevam aí no canal e ativem o sininho ali embaixo para vocês receberem novas notificações de vídeos. Então é isso aí, obrigado e falou!